Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Só para nós tirar uma dúvida a respeito do relógio de oração, gente, ali. O relógio de oração, ele funciona, como a Lu disse, 10 minutos a cada hora que você vai marcar. Tipo assim, ó, eu vou marcar das 7 às 8. Eu vou orar naquela hora 10 minutos, mas essa oração é todos os dias na mesma hora. Amém? É de segunda a domingo a oração, sendo 10 minutos, só para não ficar dúvida. Gente, estamos falando como construir o ano de 2022. E sabemos da importância de nós entendermos que eu e você somos os construtores da nossa vida, da nossa história e dos nossos resultados. E aí, quero perguntar para você, quantos aqui nessa noite dirigem, são motoristas? Levanta a mão. Quantos aqui não dirigem? Levanta a mão. E aí eu vou dizer para você nessa noite, com certeza, que todos nós dirigimos. Todos nós dirigimos. Porque você é o motorista da sua vida. É você quem escolhe o caminho que você quer andar. Então nós não podemos ser vítima uma vez, nós até podemos ser uma vez, mas nós não podemos ser a todo ano. Quando chega lá os 365 dias, a minha vida está assim por causa do fulano, por causa do beltrano, a gente achar uma desculpa, o porquê em algumas das áreas da minha vida eu não consegui atingir o resultado que eu queria. Então, quem dirige sabe, pode até acontecer da gente receber uma multa em algum pardal, em alguma cidade que a gente não conhece. Mas a gente não pode sempre estar recebendo aquela multa no mesmo pardal. Não é assim? Porque a gente vai ver, mas de novo no mesmo endereço, no mesmo lugar. Lembro quando eu peguei uma região para vender, era representante, e passei umas 2 vezes a 3 no mesmo lugar e vinha a multa naquele lugar. Eu disse, mas onde é que está esse pardal? Que eu não estou vendo. E aí eu comecei a cuidar, daí eu descobri onde é que ele estava bem escondido. Às vezes a vida da gente tem algo que está escondido, e a gente está sendo punido por algo, a gente está perdendo o resultado que a gente queria, porque a gente não percebe na minha vida ou na sua, o porquê está acontecendo, porque eu estou tendo esse resultado que eu não queria. Por isso que nós estamos falando como nós construir o nosso ano de 2022 de uma forma que você possa alcançar o sucesso para todas as áreas da sua vida. Foi falado, a primeira ministração, o pastor Cássio ministrou, falou sobre os sonhos. Deus, ele trabalha em favor dos meus sonhos e a favor dos seus sonhos. Nem todos os sonhos vão se realizar, mas toda realização vem de um sonho. Então, quanto mais você sonhar, mais realizações você vai ter. Quanto menos você sonhar, menos realizações você também terá. Falamos também do poder da oração, fui eu que ministrei essa ministração. A nossa oração, ela deve estar alinhada com a vontade de Deus. Então, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou buscando de Deus, deve estar alinhado de acordo com aquilo que Deus tem para a minha vida como promessa. Por isso que nós não podemos orar por algo que Deus não possa fazer parte. Essa é uma oração egoísta. A minha oração e a sua oração, ela deve alcançar a Deus e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, gente? Também falamos, foi a Paty que falou aqui, que nós precisamos planejar, precisamos criar planos para esse plano se realizar. Existe um engano no cristianismo que as pessoas acham que só orar vai trazer o resultado daquilo que ela está sonhando. Não se engane. A nossa oração, ela deve ter fé, ela deve ser seguida de fé. Então não adianta eu orar para se realizar algo se eu não tenho fé, se eu não acredito. Nossa fé pode mover montanhas, mas a nossa falta de fé pode levantar montanhas para dificultar aquilo que nós queremos ter para o ano de 2022. E falamos também
de arriscar a nossa vida, existe um risco que nós jamais podemos correr. Aprenda isso. Vai ter risco que você não pode correr, mas vai ter risco para a sua vida que você jamais pode deixar de correr. Tem risco que aparece que é uma oportunidade para nós. E tem riscos que nós devemos ter as nossas responsabilidades que nós não podemos assumir. Por isso, gente, o risco é inerente ao avanço, mas existem riscos que são responsabilidades. E hoje, nessa noite, o que Deus tem para nós, para mim e para você, eu quero falar de realize. Não espere mais, não fica se auto-sabotando mais, se procrastinando daquilo que Deus tem para você para esse ano. Esse ano você deve determinar, realizar, porque está tudo na palma da sua mão. Você sonhou, você orou, você planejou, você arriscou e agora você vai realizar. E se nós entendermos e olhar pela palavra de Deus, que é o meu manual e o seu, Deus criou tudo em uma sequência de tudo que tem no mundo. Ele criou em etapas. Deus é um Deus de processo. Ele criou a água, a terra, Ele criou a relva, Ele criou os animais, até chegar no homem. Então nós temos que entender que na minha vida e na sua, se Deus que é criador, criou em processos, para nós realizar aquilo que nós queremos, nós precisamos ter os processos, as etapas, para acontecer aquilo que eu estou buscando. E muitas vezes, nós também precisamos trabalhar com esses processos, porque a gente já está esperando muitas vezes o resultado. Como tu fez para conseguir realizar esse algo na sua vida? Nós devemos entender, para a pessoa realizar o que ela realizou, ela passou por processos. Ela passou por etapas. Ela não chegou do nada e realizou uma grande obra, um sucesso numa área ou em outras áreas, ou em todas as áreas. Até mesmo, para a gente não realizar as coisas que Deus tem para nós, são processos que a gente vai deixando de realizar. Aquilo que precisa ser feito, a gente não está realizando e acaba não tendo o resultado que a gente queria. Lá em 1 Coríntios 15:57, olha o que o apóstolo Paulo fala. Estou com esse texto muito vivo dentro de mim. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Diga a vitória. A vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu e você que estamos aqui nessa noite, se nós estamos com Jesus Cristo, se nós entendemos que é dele que vai vir a vitória para realizar aquilo que eu estou querendo para 2022, porque a minha vitória e a sua, ela não vem do acaso. Não pense que ela vai acontecer do acaso. Ela vem pela obra de Deus na sua vida. E nós construímos com Ele. E aí você é um vitorioso, mas não por si mesmo. A sua vitória não vem do acaso e vem por Ele. E você vai construir com Ele aquilo que você quer realizar para esse ano de 2022. Ou quem sabe esse ano de 2022 vai fazer parte do processo daquilo que você quer realizar daqui 5 anos. Porque é um empreendimento tão grande que precisa ser um processo para estar acontecendo cada etapa. Então, gente, para se tornar real o que foi orado, o que foi planejado, aquilo que foi sonhado, aquilo que foi arriscado, nós precisamos de 2 coisas. Aprenda isso. Para se tornar real aquilo que você quer para 2022, você precisa de foco e você precisa também de disciplina. Essas 2 coisas vão ser essenciais, porque o foco nos ajuda a agir na direção certa. Quando você tem foco, você sabe para onde você está indo, o caminho está certo. E o que a disciplina faz na minha vida e na sua? Ela nos ajuda a manter a constância. Ela nos ajuda a perseverar, a persistir perante as dificuldades que vão surgir para eu realizar aquilo que eu quero realizar.
Ah, mas eu estou com Jesus, vai ter dificuldade? Sim. O que fala João 16:33? Jesus fala para a gente aqui que nós teremos, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, mas nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter dificuldades para realizar aquilo que nós queremos, sim, mas nós precisamos ter disciplina. É igual se você pensar, você quer fazer um regime, você precisa ter foco e você precisa ter disciplina, precisa ser diário, aquilo que você, aonde você quer chegar. Efésios 2:10, olha esse texto. Porque somos criação de Deus. Quantos creem que são criação de Deus? Amém. Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, que nós praticávamos. Então nós precisamos entender que nós temos que ser como flecha. Você nesse ano tem que ser uma flecha para o alvo que você quer chegar, e tendo o seu coração no céu. E lembra de algo que eu vou falar para você agora. Anote, você que tem o hábito de anotar. Que toda grande realização, ela é construída pela união de pequenas ações e conquistas diárias. Aonde você quer chegar no ano de 2022? Você precisa ter essa união de pequenas ações, e todos os dias. Não é de vez em quando, são todos os dias. E nessa noite, vou falar através da história de Neemias. E Neemias era um servidor público, ele servia o rei Artaxerxes, e ele buscava o favor do rei para realizar. Ele buscava esse favor para realizar algo e fazer a diferença naquele tempo. Então Neemias era o copeiro do rei, e Deus levanta Neemias naquele lugar, porque através da vida dele, Deus tinha uma realização para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você pode ter chegado aqui pensando assim: como eu vou realizar o que eu quero se a minha vida está um deserto? Se a minha vida está um desafio? Aprenda algo de acordo com a palavra e seja motivado por isso. O deserto não é lugar para nós permanecer. O deserto é um lugar de passagem. Você não vai permanecer no deserto. Se você decidir nessa noite, através desse tema, de você realizar aquilo que Deus tem para você, aquilo que você quer, porque um cristão, aquilo que ele quer, normalmente está alinhado com aquilo que Deus quer. É difícil a gente escolher algo que Deus não quer. E aí eu quero falar 8 princípios para você entender nessa noite que você pode realizar aquilo que você quer para esse ano, ou para os próximos 5 anos, ou para os próximos 10 anos. Quantos têm algo que querem realizar nesse ano? Amém? O que eu falei no início? Quem sonha, realiza. Quem sonha pouco, realiza pouco. E o primeiro princípio: procure sempre saber quem será abençoado pelo seu projeto. Procure sempre saber quem vai ser abençoado por aquilo que você tem como realização para a sua vida nesse ano de 2022. Porque aonde você for empreender, sempre pense assim, quem vai ser abençoado nessa realização que eu tenho? Gente, isso define aquilo que aonde você quer chegar. Encare a misericórdia como um ministério para a sua vida e não como um sentimento. Sentimentos passam, mas vocação ministerial permanece. E aí coloca o texto para nós de Neemias 1:2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Então Neemias aqui fez uma pergunta acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então a pergunta dele não foi como eu vou construir o que precisava ser construído. A pergunta dele foi, a primeira pergunta que ele fez: quantos estão lá?
quem eu vou abençoar com essa realização que eu tenho. A realização que você tem para o ano de 2022, quantas pessoas você vai poder trazer essa realização junto? Você vai poder se alegrar junto. E aí você pode pensar assim: eu vou abrir um negócio para gerar emprego. É um pensamento. Agora eu vou abrir um negócio para mim ganhar dinheiro. É diferente. E os dois não geram os dois resultados? Mas como você pensa aquilo que você quer realizar? Como eu penso aquilo que eu quero realizar? Eu vou abrir um negócio para prosperar pessoas. É diferente de eu vou abrir um negócio para mim ficar muito rico. A sua realização, ela tem que estar alinhada, o seu projeto, para que pessoas possam ser alcançadas juntos, elas possam realizar, você possa realizar para elas junto. E ele queria voltar a Jerusalém para cumprir aquela missão. Aprenda, sempre procure saber quem vai ser abençoado pelo seu projeto que você quer realizar. Isso aí define o primeiro ponto. Quem vai ser abençoado pelo projeto que você quer realizar? Segundo ponto, enfrente as notícias negativas do cenário. Gente, sempre que você tiver uma realização diante de você, você chegou no processo de realizar, você vai encontrar notícias negativas. Por que que muitas pessoas não realizam o que Deus tem para elas? Elas chegam às vezes ali, quase, e não conseguem realizar. Quase deu certo, quase ficamos juntos, quase chega no final do ano chega quase, esse quase tem que sair da sua vida. Esse quase tem que sair da minha vida. A gente precisa entender que vai ter notícias negativas diante da realização que você quer chegar. Por isso que eu falei no início que temos que ter foco e temos que ter disciplina. Caminho certo e permanecer todos os dias tentando chegar onde você quer chegar. Neemias 1:3. E eles me responderam. Primeiro ele perguntou, eles responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então ele recebeu notícia negativa, um cenário negativo. E para você realizar algo, vai ter cenários negativos na sua vida que você vai ter que saber administrar. Porque senão você não vai chegar onde você quer chegar. Porque as más notícias vão vir, mas elas não podem abalar você. As más notícias não podem parar você. E quando você se prepara, quando você entende isso, que teremos más notícias para realizar aquilo que nós queremos, você não vai ser uma pessoa pessimista e nem uma pessoa fatalista, mas você vai ser uma pessoa sábia, porque vivemos num mundo muito negativo. Quantas pessoas são assim? Por isso que a gente não deve falar o que a gente quer realizar para ninguém. Porque se a gente fala, até ali enquanto que a gente não falou, o mundo espiritual não sabe também. Porque existe o mundo espiritual e existe pessoas desse mundo espiritual. E as pessoas são muito negativas, tem pessoas que não querem realizar nada. E quando alguém fala que quer realizar, incomoda elas. Tem pessoas que não sonham nada, e quando alguém fala que sonha, incomoda elas. Tem pessoas que não conquistam nada, e quando alguém conquista, incomoda elas. Então nós temos que ter essa sabedoria para nós realizar que vai ter más notícias. Neemias encontrou notícias negativas. As muralhas caíram, as portas estão queimadas. Estão tudo desesperado, estão numa miséria. Mas Neemias ouviu a Deus lá onde ele estava. Você precisa ouvir a Deus. Quando você
estiver diante daquela situação negativa, você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Quantos aqui já viram quem aqui já falou algo e você sabe quando a pessoa não fica feliz quando você quer realizar algo? A gente percebe na cara da pessoa. Tem pessoa que chega até com a boca dura de triste que fica. Mas vai comer chiclete então. Cuide para quem você conta aquilo que você quer realizar. Para você não enterrar algo. Gente, tem gente que já morreu e nem faleceu. Concorda comigo ou não? Conhece alguém assim? Espero que não tenha ninguém aqui hoje. Que já morreu e não faleceu. Mas Neemias ouviu lá na Pérsia a voz de Deus. E não a última notícia negativa. Não fique dando ouvidos para as notícias negativas que vai chegar diante da sua realização. Não pare, não se abale, continue, persevere, foco, disciplina. Terceiro ponto, seja sensível e solidário ao sofrimento das pessoas. Se você quer realizar algo, se eu quero realizar algo, a gente precisa sentir pelo coração das pessoas, ser solidário. Faça da misericórdia um ministério na sua vida, não faça um sentimento. Neemias 1:4. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias entra em uma crise, e a gente pode até sentir um momento de crise, mas a gente não pode jogar nossa toalha, a gente não pode desistir. Sentir é humano, aprenda isso, mas ressentir se torna um pecado. Sentir é humano, você sentir diante daquilo que você quer realizar, você vai encontrar um cenário negativo, você vai encontrar pessoas com sofrimento, porque nessa caminhada, nesse caminho da realização sua, você vai passar por tudo isso. Por isso que eu disse que no início, é você que é o motorista da sua vida. Você pode não dirigir carro, mas é você quem dirige a sua vida, você quem dirige os resultados que você quer chegar. Por isso que Deus nessa noite está chamando nós para uma conversa. Coloca para nós Isaías 1:18. Deus, ele trabalha dessa forma, agora ele está conversando com vocês. Depois vocês vão conversar com ele. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então Deus está chamando nós para refletir junto naquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer alcançar. E você precisa estar forte para você alcançar aquilo que você quer. Porque você vai encontrar cenário negativo, você vai encontrar sofrimento no meio das pessoas e você precisa ser solidário. A parábola do bom samaritano. Tinha um homem caído, e aí foi derrubado por assaltantes, porque aqueles assaltantes queriam roubar o que é dele. Aprenda isso, que na sua caminhada para realizar, vai ter pessoas querendo roubar o que é seu. Aquilo que você quer realizar, querendo roubar o teu sonho. E aí passa o sacerdote. O sacerdote foi indiferente com ele. O que é meu, o que é teu é teu. E aí passou o bom samaritano. O que é meu, o que é meu também pode ser teu. Quando você olhar dessa forma, você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua vida, as realizações começarem a acontecer. E para você realizar e fazer a diferença, você vai ter que ser solidário com as pessoas. Você vai ter que olhar para as pessoas como Deus olha para cada um de nós. E o quarto ponto, creia no poder da oração para encontrar uma solução. Quantos creem aqui no poder da sua oração? Gente, quando você ora no final, a sua oração tem poder. A sua oração ela pode chegar no céu, ela pode ser uma flecha no alvo. Creia no poder da sua oração para encontrar a solução para você realizar algo grande. Algo que você quer realizar e não pense em vida material somente.
Quando a gente fala em realização, prosperidade, são mais de 10, 11 áreas que nós temos na vida que nós precisamos ter cuidado. Não adianta estar cheio de área material e a pessoa ser uma pessoa infeliz e vazia. Adianta estar cheio espiritualmente e a pessoa ser uma pessoa vivendo uma miséria, também não adianta. É o equilíbrio na nossa vida que vai determinar a realização que nós queremos chegar. Em Neemias 1:5, olha que fala esse texto. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos. A oração, gente, não pode ser a última coisa na sua realização. Agora eu não consegui isso que eu queria, essa empresa, essa cura, não consegui, o casamento não melhorou, eu não consegui conquistar o que eu queria, chegar onde que eu queria, e a sua oração ser a última coisa. A sua oração deve ser a primeira coisa, deve ser o meio e deve ser o final. A oração ela precisa existir em todo o tempo. Quando você está correndo atrás do alvo, através da sua realização, você tem que estar orando por ela. Amém, gente? Aprenda isso. Não orar no início, agora eu vou orar a Deus pelo meu sonho, agora Deus vai fazer, vou esperar. Não, nós temos que estar orando em todo o tempo. Acho que é 1 Tessalonicenses 5,17 que fala que nós devemos orar sem cessar. A nossa oração lá deve ser contínua naquilo que a gente quer. Orem continuamente. Porque às vezes as pessoas querem realizar algo, elas levantam empréstimos, elas levantam uma assessoria, mas não levantam intercessores por aquilo que elas querem realizar. Elas não pagam um preço de oração e querem que as coisas aconteçam, elas fazendo da forma delas, e às vezes, gente, é a sua fé, que eu disse antes, a sua fé pode mover aquilo que você precisa. Quando você orar, você precisa orar com fé. Você não pode ficar com medo dos problemas. Sabe o que você tem que fazer? Que eu aprendi nesse tempo, que nós não podemos ter medo dos problemas. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Fala isso hoje quando você orar no final. Fale para o problema que está se levantando diante de você. Aquilo que está impedindo de você realizar algo. Aquilo que está te aprisionando, que você não consegue deixar. Fale para esse problema o tamanho do seu Deus. E aí você vai ver a diferença. Jeremias fala em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis, que nem você conhece. Clame a mim, ore a mim. E você não pode orar a Deus se tu podes, se tu possas. Deus pode todas as coisas. Você tem que orar a Deus crendo já, que Deus vai ajudar você a realizar aquilo que você quer, se Ele não te der maior, porque a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Crê nisso? E a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. E tem porta que Deus fecha na minha vida e na sua, que é milagre. Aprenda isso, porque a gente sabe muito que a gente vem na igreja. Não, Deus vai abrir uma porta. Deus pode fechar a porta que é um milagre para nós. Sabia disso? Tem porta que Deus fecha que vai ser um milagre na sua vida e na minha vida. Então ore como tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. Tudo depende de ti, Deus, mas eu vou fazer toda a minha parte para que isso se realize, para que isso aconteça na minha vida. Então creia no poder da sua oração. Tudo que você quer realizar, mudar realidades, não vai acontecer sem oração. Não vai acontecer. Quinto ponto, seja um líder intercessor. E aí quando a gente é intercessor, a gente não vai orar pela gente, é para os outros. Quem é do ministério da intercessão sabe. A intercessão não é para você, você vai orar e interceder
por outras pessoas. Sabe que tem pessoas, uma vez eu tinha um negócio para fechar, de área material, e não dava certo o negócio, e tinha tudo para dar certo. Eu orei assim, ó, que o Espírito que age na vida dessa pessoa, de avareza, saia dela, para que realize o negócio. Bem assim. No outro dia o cara me ligou, tá, vamos fechar. Eu pensei, melhor vamos fechar. O Espírito foi embora do homem. Negócio graúdo. Tem negócio que a gente não sabe por que está trancado. Por que tu não está realizando? Tu está buscando aquilo e está fazendo tudo certo, e vem à igreja e ora e ajuda os outros, mas não realiza. Mas o que está agindo naquela pessoa que você quer realizar, tem pessoa que está trancando você na vida. Está trancando a sua realização. E se for na área material, ora dessa forma, que o espírito de avareza saia da vida dessa pessoa. Isso é ser um líder intercessor. Intercessão não é sobre você, é sobre o outro. Eu vou interceder, eu vou ser o mediador entre a pessoa e Jesus. Neemias 1:6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Ó, Neemias orando a Deus, de dia e de noite, em favor dos teus servos. Ele não estava orando por ele estava orando pelos servos e o povo de Israel. Eu quero confessar os pecados que nós temos. Ele se incluiu junto, ele nem estava lá, ele estava se incluindo junto. E os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Vai ter situações na sua vida, e se lembre disso quando acontecer. Está quase realizando e não está conseguindo. Faça uma oração intercessora para que aquilo ali possa estar acontecendo na sua vida. É igual se você lidera pessoas. Se você tem uma empresa, vamos pensar aqui. Você já experimentou sentar junto com os funcionários e fazer uma oração? Porque às vezes a empresa não vai para frente de tanto pecado que os funcionários têm. De tanta maldição que os funcionários falam da empresa, do patrão. De tanta reclamação. Eu lembro quando eu trabalhei numa empresa, quando eu era mais jovem, a pessoa acordava de manhã quando estava lá reclamando. Conhece alguém assim? Não acredito que é segunda, e nem terça, e nem quarta, e nem quinta, e nem sexta. Reclamava até na hora de ir embora, já deu a hora. Reclamava na hora de chegar. Isso vai criando algo dentro da empresa, que às vezes a pessoa não consegue realizar, por causa das pessoas que estão ali dentro, da forma que elas estão vivendo ali dentro. Então experimente pegar a sua empresa e ficar de igual para elas, e fazer uma oração como Neemias fez. Ele se incluiu junto com o povo, que ele não estava lá, para Deus perdoar, para Deus poder realizar o que Neemias queria realizar. Então isso é poderoso, gente. Seja um líder intercessor para mudar a realidade como Neemias. 6º ponto, lidere o seu projeto. Se você quer realizar algo, você precisa liderar esse algo. Não deixe as pessoas ir à frente, se é você que precisa realizar. Puxa para si a liderança do seu projeto, porque senão não vai acontecer. Se você não chegar primeiro lá, não vai acontecer, porque é para você realizar. Deus te deu um sonho, você tem que ir, você tem que orar, você precisa planejar, você precisa arriscar, e você é quem precisa realizar. Neemias 2:5. Porque às vezes a gente sonha algo e quer que os outros realizam para a gente, e aí não acontece. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo puder me contar com a sua benevolência. Olha, ele foi até o rei então, para pedir para ir realizar. Que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estavam enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele não delega, ele puxa para si, deixa que eu vou. Então aquilo que você quer realizar para esse ano,
na sua vida, vai você primeiro. Não peça para os outros fazer o que você tem que fazer, porque não vai acontecer do jeito que eles fazem. Onde você quer chegar, as pessoas não entendem, porque foi você que sonhou, foi eu que sonhei, o nosso sonho é único. Neemias estava tão perto do rei, que com certeza ele também liderava pessoas, mas ele diz: deixa eu ir, eu quero ir. Lidere aquilo que você quer realizar. Enquanto você estiver liderando, não se compare com ninguém. Gente, não se compare. A comparação, ela tira as realizações da pessoa. Não se compare com ninguém, porque você é único. Se você se comparar com a pessoa que está acima de você, você pode achar que você é menor do que ela. E você não é menor do que ninguém, você pode realizar o que você tem vontade, só que você precisa acreditar no seu sonho. Você crê nisso? Se você acreditar no seu sonho, você pode realizar. E se você colocar numa situação que é melhor do que o outro, daí você vai cair no pecado da vaidade. E duas coisas iguais não se compara, porque se trata de duas coisas iguais. Então você é único, e você não é melhor, e você não é pior. Você pode alcançar aquilo que você quer. Então não se compare. Mas a pessoa alcançou. Ela teve processo para alcançar. Ela sonhou, ela planejou, ela orou, ela arriscou e ela realizou. As pessoas querem olhar só o final da história, mas para chegar lá teve um processo. Para você chegar onde você quer, tem que passar por cada etapa. 7º ponto e penúltimo. Tenha certeza que possui os recursos para realizar o seu projeto. Você precisa ter certeza que aquilo que você quer realizar, você já tem os recursos. Neemias 2:6. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou. Ali ele tinha a bênção já do rei para realizar o que ele queria realizar. E aí? A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu vou ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E o 9. Com isso, fui aos governadores e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Então ele foi ao rei e ele queria reconstruir. E o rei aqui, com certeza, era um rei inteligente. Ele queria abençoar ele, mas ele queria saber do plano que ele tinha. Como é importante você entender que pessoas vão estar no seu caminho, e você tem que ter um plano, e você tem que ter os recursos para realizar aquilo que você deseja. E o que acontece muitas vezes? Vamos pensar para o nosso lado de cá agora. Os pais, ele queria a bênção do rei para ir, e o recurso. Os pais, às vezes, querem abençoar a bagunça dos filhos. Tem como orar pelo meu filho, que está e permitiu que chegasse numa bagunça? Se uma pessoa é irresponsável, não procure responsável para patrocinar as coisas erradas. Não tem como você realizar algo, orar por algo que está errado. Deus não vai ouvir a oração. Deus não ouve a oração de algo errado.
Então não procure alguém para abençoar algo que está errado, para você realizar algo que está errado. Se você quer realizar algo, precisa saber como você vai realizar. Você tem que sair daqui sabendo como você vai realizar aquilo que você quer. Você tem os recursos para realizar, porque a sua realização, não esqueça que essa série agora, sonhar, você tem que acreditar no seu sonho, você tem que orar sempre até ver o seu sonho se concluir, você precisa planejar, você precisa saber arriscar na hora certa e você precisa realizar. Então não é de uma hora para outra. Neemias queria saber do recurso, ele pediu para o rei documento para extração de madeira, autorização para cortar as madeiras e depois ele partiu. As pessoas muitas vezes querem realizar algo, logo, já partir logo para a realização, e aí você não vai conseguir. Vai ser mais um ano frustrado, mais um ano na sua vida que você vai ver muitas pessoas com muitas coisas realizadas, e você não vai conseguir realizar, pelo fato que você não passou cada etapa que foi importante, para você chegar lá. E último ponto, espere por oposição e lutas para realizar o projeto. Gente, isso aqui é certo. Espere por oposição e lutas para realizar o seu projeto. Espere por pessoas que vão se levantar contra a sua realização. Aonde você quer chegar, você vai ter pessoas que vão querer parar você. Neemias 2:10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Por que que existe isso? Tem pessoas que se irritam quando alguém quer fazer o bem, quando alguém quer fazer a coisa certa. Nunca vai ser fácil você realizar algo que foi feito para fazer, mas é possível, amém? Vai ter dificuldade, sim. Vai ter pessoas que você vai ter que tirar do seu lado assim, para o lado, sim. Vai ter pessoas que você vai ter que dar uma distância maior, sim. Senão não vai conseguir realizar. E vai chegar o final desse ano e vai ficar olhando os outros realizar. Porque estava no seu colo e foi para o colo do outro a realização. Porque você não soube dar a distância certa das pessoas que impedem aquilo que você tem para realizar. Se nós olharmos no telefone aqui, quantos aqui recebem? A gente recebe mais notícia boa do que ruim, ainda bem, né? Mas a gente recebe notícia ruim durante o dia no telefone, né? Ah, fulano não sei o quê, ah, o ministério, ah, não sei o quê. Um monte de notícia vai acontecendo, mas isso não pode parar você. Isso não pode abalar você. Porque a nossa fé não vem de notícias. O que alimenta o meu coração, o que é o combustível para você, não são as notícias ruins. O que Paulo fala? Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dizer? Diga, eu sei em quem eu tenho crido. Continue. Continue para realizar. Porque vai dar certo. E lá na frente tudo vai dar certo. Filipenses 4:13, olha que fala também Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é alguma coisa, tudo pode. Sabe por que você não consegue tudo? Porque está faltando fé. Porque quando tem fé, você vai acreditar que ninguém vai parar você, você vai ser imparável em Jesus. Amém? Você vai conseguir chegar onde você quer. Você não pode desanimar. Como eu disse, você não pode morrer antes de falecer. Eu não vou desistir, desistir não vai ser uma opção na sua vida e nem na minha vida. Então não espere tudo favorável para acontecer. E não deixe nenhuma notícia ruim parar você. Porque se você encontrar um caminho sem obstáculo, provavelmente ele não vai te levar a lugar nenhum, vai ter desafio sempre. E aí, para encerrar, coloca para nós Mateus 11:28.
venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Consegui acabar a ministração na hora boa, né? Não passei do tempo hoje. Quem está cansado, está sobrecarregado, Jesus está dizendo que Ele tem esse descanso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês que estão carregando um peso que não é de vocês, sabe por que às vezes as pessoas não realizam o que Deus tem? Porque elas estão carregando um peso que não é delas. Tem coisa que vocês têm que olhar, isso aqui não é meu, é teu. Esse peso não é meu, esse peso é teu. Pare de carregar peso dos outros, porque isso pode estar impedindo você de realizar o que Deus tem para você. Jesus está aconselhando, deixa comigo o peso, porque eu vou carregar. Continua 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. O jugo, andar junto, ó. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que entendeu hoje que você não está realizando e não vai realizar o que você precisa, porque é um peso do outro que está atrapalhando você. É igual os filhos casam e depois querem fazer peso nos pais, mas vai ver se no asfalto tem coquinho. A gente já ensinou, não ensinou? Agora vamos. Vinde, vem conversar aqui. A gente fala assim, que nem Deus chama. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Gente, vamos ficar de pé. E aí nós temos umas coisas ainda para nós conversar aqui. E o peso que vocês vão suportar é leve. Porque o peso que nós não devemos carregar, a gente precisa se livrar deles. Você de repente já está anos querendo realizar algo, já passou de 5 anos que você queria realizar algo, e é tão fácil, mas tem alguém que tem impedido por causa do peso que a outra pessoa carrega, e ela quer dividir com você. E aí, se eu pensar aqui, se eu pegar esse copo de água aqui, ó, que peso vocês acham que ele tem, esse copo aqui? Dá um chute aí. 100 gramas. Tá, então vamos pensar aqui. 100 gramas. E se você ficar segurando esse copo assim, 1 hora, que peso que parece que ele vai ter? 1 quilo. Sabe por quê que você não realizou o que você tem para realizar ainda? Porque você está segurando um peso que não é seu. Essa noite largue esse peso que não é seu. Se eu tomar um pouquinho de água com você aqui, ó. Tomei um pouquinho de água, eu peço para você segurar o meu copo. O que eu estou fazendo com você? Segura o meu copo, Wilson, Franciele, São José, segura o meu copo ali. O que eu estou fazendo com você? Eu estou querendo dividir o meu peso. De repente tem pessoas que estão querendo dividir o peso delas com você e não é seu. Não é seu. Não aceite esse peso. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. E tem pessoas que estão com um copo de água e querem dar para você tomar, porque estão carregadas e querem dividir aquilo. Quantos vão visitar alguém e vão animado e voltam desanimado? Levanta a mão aí, quem vai e já se encontrou com alguém assim no caminho. Saiu de pé de manhã e voltou deitado quase. Por causa do peso daquela pessoa. Ela está pesada e não é pesada de quilo. Ela está pesada o que está nela. E isso muitas vezes tem impedido da gente realizar aquilo que Deus tem. Então o peso que não é seu, tire da sua vida. E não aceite o peso dos outros. Tem pesos que nós absorvemos no começo e não sentimos nada. Mas a nossa caminhada continua e vai se tornando pesado. É igual você sai de manhã feliz. Quantos, a maioria aqui, quem sai feliz de manhã? A gente sai feliz, né, de manhã. E às vezes a gente volta assim, quase assim, daquele estado assim, angustiado, cansado. Quantas pessoas largaram um pouquinho do peso delas sobre a nossa vida?
Quantas largaram durante o dia, de manhã até de noite, né? E daí sabe qual é o problema maior? Não é esse peso que a pessoa largou. O problema maior na minha vida e na sua é você, em vez de tirar aquele peso que está sobre você, você dorme com ele. E aí você acorda no outro dia com aquele peso dentro de você. E você sai de novo e pega mais um pouco de peso dos outros para dentro de você. E vai botando para dentro de você. E vai botando para dentro de você. E quando você não consegue realizar aquilo que Deus tem para ti, porque você está carregando o peso dos outros. Não é teu. O que não é teu, não carregue mais. Essa noite diga, eu não aceito mais isso aqui, porque não é meu esse peso. Porque isso pode estar impedindo aquilo que Deus tem para você. Pode estar impedindo a sua prosperidade naquela área que você está buscando realizar algo grande. Deus tem algo grande. Eu quero dizer para você, e vou dizer até o final desse ano, e muitas pessoas vão testemunhar que vai ser o melhor ano da igreja. Amém? Você faz parte dessa igreja. Mas Jesus diz assim, ó, todos que estáis cansados, estão sobrecarregados, vinde a mim. Meu fardo é leve, o meu peso. Andar com Jesus é leve. Sabe o que é andar com Jesus, gente? Sabe quando você vai entrar num elevador, cheio de mala, você chega na praia cheio de mala lá com o elevador, e bate aqui para ligar, e aquele monte de mala nas mãos. Quando você começa a andar com Jesus, você começa a subir o elevador, é só você largar no chão, porque o elevador não vai acontecer nada, e você não carregar mais aquele peso. De repente a sua vida não mudou até hoje, porque você carrega um peso dos outros. Você é uma pessoa infeliz ainda, porque você tem um peso de uma pessoa que você ama, mas não é teu peso. A falta de perdão é um peso na vida minha e sua. A falta de perdão, ela tira aquilo que Deus tem para mim realizar. Então quem sabe nessa noite, quando você voltar para sua casa, pode ser uma simples ligação, um simples ato, se você mandar para a pessoa que você precisa pedir perdão, e você tirar esse peso da sua vida que você está sofrendo tanto tempo, e não consegue ser feliz e nem realizado. De repente o peso que você precisa se livrar está a 300 metros da sua casa, é alguém que você precisa falar algo, olha, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz para você. E aí você vai ver a sua realização acontecer. Levante aqui a sua mão, você que quer realizar. Por que Arão e Ur foram junto com Moisés no monte? O que eu falei do copo? Se ficar com o copo levantado, eu não botei mais água no copo, continua a mesma água, só que continua ali. Quando eu abaixo o copo, sai o peso. Moisés sabia que ia ser pesado para ele, estar orando lá sozinho. E ele levou 2 pessoas para ajudar ele. Então, ao invés de você largar o peso sobre as pessoas, você não divida com as pessoas aquilo que é seu. Tire hoje da sua vida o peso. Jesus tira o peso. Não sei se você tem que deixar algo que domina você ainda. Tire hoje. Diz, Jesus, me ajuda, eu quero deixar. Eu quero tirar esse peso de mim. Mas eu quero realizar o que Deus tem para mim no ano de 2022. Amém? Você quer isso para você? Então nessa noite, quando você orar com Deus agora, você orar para Deus, você vai realmente dizer, Deus, eu não aceito mais isso. Esse peso que não é meu, eu não vou carregar mais essa noite. A partir dessa noite, eu não carrego mais isso que está impedindo de eu ser feliz. Isso que está impedindo de eu realizar algo. E se é você que está carregando o seu peso, veja o que você tem que fazer para tirar de você esse peso. Tire de você nessa noite isso que está te travando. Isso que está te parando. Isso que está impedindo você. É nós que decidimos carregar. Seja livre. Deixe de Deus carregar para você. Porque você tirar de você isso que está impedindo, você vai poder ver aquilo que Deus tem para você. Cada um de nós aqui sabe o que está impedindo. Cada um de nós sabe o que a gente está carregando. Cada um de nós sabe o que a gente precisa deixar nessa noite. E esse é o momento para você orar a Deus. Esse é o momento para você falar com Deus. Esse é o momento para você tirar esse peso e deixar em Jesus e descansar. Sair daqui aliviado. Sair daqui nessa noite
dando um passo para você realizar o que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus aquilo que você precisa deixar. Tire para fora de você nessa noite. Se você precisar derramar lágrimas, derrame. Se você precisar nessa noite se ajoelhar, se ajoelhe. Mas se você precisar fazer o que você precisar, o que Deus mandar você fazer, você faça. Mas tire da sua vida o peso que tem impedido você de você realizar aquilo que Deus tem como promessa para você. Nessa noite confesse para Deus: olha Deus, isso aqui está me incomodando, eu não quero mais isso para mim. Esse ano de 2022 eu vou ser diferente. Esse ano eu não aceito mais isso para mim. Esse ano eu estou declarando que eu estou tirando isso de mim, eu não quero mais e não quero mais. E você nessa noite, você vai vencer aquilo que você precisa deixar. Aquilo que você carregava de repente 50 anos, 30 anos, 20 anos. Aquela falta de perdão por um membro da família. Deixe isso nessa noite aqui. Deixe com Jesus nas mãos dele nessa noite. Para você sair livre nessa noite. Para você sair curado da igreja. Para você sair realizado. Para você sair feliz daqui. Para que nessa noite o Espírito Santo possa sair de mão dada contigo da igreja. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Amado Espírito Santo. Aqui estão os teus filhos nessa noite. Aqui está a tua igreja nessa noite. A tua palavra diz que todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu darei o descanso. E eu peço a ti, Jesus, nessa noite, aqueles que estão se aliviando em ti, aqueles que estão verdadeiramente, Deus, abrindo o coração para ti, aqueles que não querem mais carregar algo que não é seu, que tu possa, Deus, através do amado Espírito Santo, trazer o descanso e o alívio e a cura na alma, que essa cura espiritual aconteça nessa noite, para que as pessoas possam ver, Deus, o poder que está na tua palavra, o poder que está em ti. Aquelas pessoas que não conseguem perdoar, Deus, aquelas pessoas que estão amarradas pela falta de perdão, eu quero declarar nessa noite, essas pessoas, elas venham se libertar, elas venham entrar em contato com quem precisa se reconciliar, e venha ter essa reconciliação, para que eles possam estar encontrando a realização na vida deles para o ano de 2022, Deus. Eu quero declarar sobre a tua igreja nessa noite. Eu quero declarar através do amado Espírito Santo, que vai ser o melhor ano, Pai, para todos os teus filhos que aqui estão. Que esse ano não vai ter peso para nós carregar. Esse ano vai ser um ano leve, porque o Senhor carrega o nosso peso, porque andar contigo é suave, Deus. Que as pessoas desse ano venham entender, Deus, que venham te buscar, e venham descansar em ti, e venham andar contigo, não só na quarta e no domingo, mas que venham andar contigo os 365 dias do ano, andando na tua presença, que o Espírito Santo venha ser o instrutor, o mediador, o ajudador, o amigo fiel. Por isso que os casais, Deus, nessa noite, aqueles que ainda não se conseguiram tirar o peso, que o marido está carregando um peso de algum legado, ou a esposa, eu peço a ti, amado Espírito Santo, tire esse peso dos casais dessa noite, tire esse peso, Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que não estão conseguindo prosperar na área material, Deus, se tem incredulidade no dizimar, no ofertar, que nessa noite seja retirado da tua igreja, e que a tua igreja venha ser próspera na área material, que a tua igreja venha crescer nas realizações, que a tua igreja venha viver aquilo que o Senhor tem como promessa para a área material, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar nesta hora também os filhos, Pai, os filhos dos casais dessa igreja. Se tem algum filho que está perdido, Deus, se tem algum filho que se perdeu na caminhada, amado Espírito Santo, que através do compromisso dos pais, tu possa estar cuidando aonde que eles estão lá, perdido, tu possa estar guardando eles, para que eles possam voltar para a tua casa, Deus, para que eles possam voltar com os pais para a tua casa, para que as famílias da igreja venham ter alegria novamente, para que as famílias da igreja venham ser famílias abençoadas,
famílias realizadas. Por isso eu quero declarar, Deus, sobre todos os teus filhos nessa noite, que todas as realizações que o Senhor tem para eles no ano de 2022 venham se cumprir, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam fazer a parte deles, e o Senhor vai estar fazendo a sua, para que tudo aquilo que o Senhor realizou, como bênçãos, como resultados, como alegria, como paz, como cura, venha se cumprir na vida, em nome de Jesus. Amém e amém.